Oi, galera, bom dia. Aqui quem fala é a Jéssica. Eu vou estar apresentando aí para vocês a unidade didática do meu grupo, que tem uma interdisciplinaridade com a matéria de nutrição da professora Daniela, de sexta-feira, e da de psicologia da educação da professora Maria Helena. Os integrantes do meu grupo é a Gabriela, a Giovana, eu, Maria Helena e a Mônica. O tema escolhido foi a afetividade e a ludicidade para trabalhar a alimentação na educação infantil. Os objetivos dessa sequência didática aí que nós elaboramos para a educação infantil, a faixa etária entre uns 4 anos até uns 10, dá para dar uma aumentada aí, os objetivos, né? Apresentar as frutas para criar o hábito de consumi-las, compreender a noção de perto e longe, estimular o hábito de inserir as frutas na alimentação, desenvolver a percepção de si mesma com as atividades, identificar as frutas na alimentação e como o consumo, né, como comer a fruta é bom para a saúde. O conteúdo que vai ser trabalhado, pesquisas, né, vão ser efetuadas aí pesquisas sobre a vitamina contida nas frutas. Vai ser feita a confecção de um jogo do Twister com frutas, utilizando as frutas, né? Reconhecer a importância da fruta para a saúde e feito um trabalho com gráficos e legendas. A abordagem escolhida foi a socioconstrutivista, criada aí pelo Vygotsky, que prioriza o desenvolvimento cognitivo com a interação social. O objetivo aí do trabalho tem bastante interação social e desenvolvimento cognitivo. Vygotsky acreditava que o professor é o mediador da aprendizagem, que ele devia se utilizar de estratégias que leve o aluno a se tornar independente. Então, por meio aí das EDP, da Zona do Desenvolvimento Proximal, que seria como um caminho que a criança já faz sozinha, até o que ela está quase fazendo sozinha. O professor, então, incentiva o trabalho em grupo, cooperação, para que os alunos aperfeiçoem os seus conhecimentos. Os campos de experiências da BNCC, escolhemos aí 2. O eu, o outro e o nós, quantidades, relação e transformações. As habilidades que vão ser trabalhadas, então a EI 03, EO 03, né? Educação infantil, A3 e eu e o outro, que é ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. E a outra habilidade é I03 e T04, que é para registrar observações, manipulações medidas, usando múltiplas linguagens, desenho, registro por meio de números ou escrita espontânea, em diferentes suportes. Peraí que eu voltei. Os recursos didáticos e os materiais aí que vão ser utilizados. Um livro, A Menina que Não Gostava de Frutas, da escritora Cidália Fernandes. A poesia, Baile das Frutas, de Jaime Rezende Marquito, que pode ser ela impressa para a professora ler ou ela aí apresentada de repente no data show. Giz de lousa, para fazer anotações e obviamente na lousa. Impressão de fotos do rostinho das crianças, que vai ser utilizada na atividade do gráfico. Impressão de imagem de frutas, tesoura, cola, canetão, cartolina, tudo aí pro gráfico. Data show, né, se tiver esse suporte, é interessante. Papel sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, régua e borracha. Esses demais materiais pro Twister. Então, agora vamos para as atividades. A atividade 1, o tema é perto e longe com frutas. Como que vai ser essa organização inicial? Vai ser efetuada a leitura do livro A Menina que Não Gostava de Frutas. Então, fazer uma roda de conversa ali para anotar as frutas que a história apresentou
quais que as crianças não conheciam, quais que elas gostam, essa coisa aí. Como que vai ser feito o desenvolvimento? Explicar que nós vamos efetuar uma brincadeira que se chama o vendedor de frutas. Então, ali a professora passa as regras, como funciona a brincadeira, mais ou menos o que tem que ficar atento, qual que é o objetivo ali daquela brincadeira, que é como se praticamente uma dinâmica, né? Então, uma das crianças ela é escolhida para ser a compradora, que vai comprar as frutas, e os demais vão ser os vendedores na brincadeira. Os vendedores ficam alinhados, um do lado do outro, de frente para a criança que é a compradora, mas a uma certa distância. A compradora, ela tem que descobrir qual fruta os vendedores escolheram, todos eles estão vendendo a mesma fruta para ela em segredo. Quando ela acerta, todos têm que correr para ela pegar um para se tornar um novo comprador, ou para se juntar a ela. E quando ela erra, todos dão um passo à frente para ir se aproximando dela. E aí, se necessário, né, se estiver chegando muito perto ali dela, pode ser dado dicas. A conclusão dessa atividade, aí o fechamento, quando a professora for efetuar o fechamento da atividade. Efetuar uma reflexão sobre a brincadeira. Então, trazer ali a opinião deles. Foi legal? Foi gostoso? Foi divertido? Foi engraçado? Né? Vocês gostaram? Vamos fazer de novo futuramente, né? E aí, o fechamento mais específico do objetivo da brincadeira. O que aconteceu quando a compradora erra? O que todo mundo fez? Então, quando a compradora erra, a gente dá um passo à frente para se aproximar dela, né? E quando ela acerta, o que acontece? Todo mundo sai correndo para se distanciar dela, porque ninguém quer ser pego, né? Quando foi mais fácil para a compradora pegar alguém? Quando estava bem próximo dela, né? Só estender o braço, praticamente já pega. E quando foi mais difícil? Quando todo mundo se distancia, quando todo mundo sai correndo, é mais difícil. Assim eles vão percebendo a relação da brincadeira com o que está perto, com o que está longe, com o que está se aproximando, com o que está se distanciando. Aí a gente vai trabalhando o objetivo definido. A atividade 2, o tema é suco maluco. Em roda, a professora explica ali como é que funciona a brincadeira. Então, a mesma coisa, as regras, o que tem que ser observado, como é que brinca dessa brincadeira. Então, todas as crianças ficam de mãos dadas na roda. Quando a professora ou uma outra criança, também pode ser uma criança para liderar a brincadeira, diz o nome de uma fruta, todo mundo fecha a roda, dizendo oba! Quando a professora diz o nome de outra coisa, por exemplo, cabelo, todo mundo se distancia e abre a roda, dizendo eca! É uma brincadeira que é parecida aí com a comida brasileira, é quase que uma adaptação. E quando é dito suco maluco, todo mundo pode fazer uma dança engraçada, pode se movimentar livremente, depende muito do espaço, tem que adaptar. A conclusão dessa atividade, então aí o fechamento. Vamos refletir sobre a brincadeira. Foi legal? Foi divertida? O que aconteceu quando a gente falou o nome das frutas? Então todo mundo se aproximou, né? A roda fechou. E quando a gente fala o nome de outra coisa, todo mundo se distanciou, a roda abriu. E aí a gente trabalha novamente essa questão do que está se aproximando e do que está se distanciando, junto aí com o repertório das frutas, aumentando aí o repertório das frutas das crianças, o conhecimento delas. Peraí, deixa eu me localizar. Então, a atividade 3, o tema, gráfico com frutas. A organização inicial, como é que vai ser? Vai ser retomado ali a conversa da primeira atividade sobre as frutas. A intenção aqui é que essa brincadeira já seja feita em outro dia, né? Aliás, essa brincadeira não, essa atividade. Então, retoma ali a conversa da primeira aula sobre as frutas que eles gostam. Monta pequenos grupos para que eles recortem a sua fotinha, a foto do seu rosto e a imagem da fruta que eles mais gostam, aquelas impressões que foi solicitado. Como que vai ser feito o desenvolvimento? A intenção é montar aí um painel coletivo que vai ser o gráfico das frutas preferidas da sala. Então, a criança coloca lá o rostinho dela e a fruta preferida dela. Então, vai aumentando lá a quantidade de
de frutas e a quantidade de rostinho que gosta daquela mesma fruta. E aí já vai dando ali a noção, o formato de gráfico. A conclusão, vamos lá para a conclusão, para o fechamento dessa atividade. Então, refletir ali sobre o resultado do painel, fazer uma interpretação ali do resultado, do gráfico. Qual fruta que mais crianças da sala gostam? Vai estar apresentada lá. Qual que chega mais perto? Qual que é a segunda que a sala mais gosta? Qual que está mais longe, que menos crianças da sala gostam? Dá para ali fazer uma análise dos resultados. Agora, atividade 4. O tema, twister de dedos com frutas. Como que vai ser, né? A organização inicial. Em roda, fazer ali a conversa sobre a alimentação, questionar o que eles costumam comer, quantas vezes eles costumam comer, se acham que o que eles comem é saudável e se tem fruta nessa alimentação. O desenvolvimento, efetuar ali a leitura da poesia, o baile das frutas. Aí a professora pode ler, depois pode todos lerem junto, enfim, dá para fazer uma adaptação ali da leitura. E a conclusão, como é que vai ser feito aí o fechamento dessa atividade? Organizar pequenos grupos para construir o jogo Twister, que aí é um jogo de tabuleiro, recreativo e educacional. Ao invés das cores aí, vai estar apresentado frutas, né? Coluna de frutas, por exemplo. No verde pode ser aí o kiwi, no amarelo pode ser o abacaxi, no azul, de repente, pode ser a cereja, no vermelho o morango. Cada criança aí vai elaborar, cada grupo ou dupla vai elaborar o seu e depois toda a classe joga. Para ter ali um momento de diversão, de descontração na sala, né? Competição amigável, uso de regras, concentração, raciocínio e etc. Né? Tudo aí que um jogo proporciona. Agora as nossas considerações finais, né? No nosso fechamento aí, podemos dizer que a alimentação, ela tem de ser cuidada desde a barriga da mãe, que tem que trazer ali criar uma consciência sobre o que a gente come. Para a gente poder mudar o hábito, a gente tem que ter uma consciência do que é que a gente está ingerindo. É complexo essa questão aí de mudança de hábito, porque a escola e a família, ela tem que unir as suas forças para fazer esse trabalho. E assim, nem sempre de pronto, assim que a informação for trazida, ela vai ser usada ali pela criança. Mas é importante, né, que tenha aí essa conscientização e que ela seja enfatizada por meio do exemplo, tanto dos pais quanto dos professores. O ideal que fosse da sociedade por completo, né? Conforme a criança vai crescendo, ela assimila os conceitos que foram ensinados, que esse momento aí da infância é ideal para ser trazida essa informação de ter uma atitude positiva com a relação dos alimentos, principalmente das frutas. O ensino da nutrição, assim, no nosso fechamento, né, identificamos aí que o ensino da nutrição deve ser menos formal e mais prático, sempre considerando o desenvolvimento da criança. Aí é isso, gente. Obrigada aí pela atenção.